Moçada, beleza? Sejam bem-vindos novamente ao Mundo Métrico Matemática e nessa aula conversaremos um pouquinho sobre função afim e função linear. Vem com a gente e acompanhe até o final. Bom, turma, muitas vezes você já deve ter se perguntado: afinal, qual é a diferença entre função afim e função linear? Deixa eu dar um pequeno exemplo aqui, olha só. Suponha, vamos tomar essa função que tem essa formação. F de x é igual a x mais b, certo? Observe, aqui a gente tem os elementos dessa função. Temos as variáveis x e f de x. X é a variável independente, tudo depende desse x. E f de x é o resultado da função, dependendo da variação da variável x, e f de x é chamado de variável dependente. Aqui nós temos os coeficientes. A é o nosso coeficiente angular, e B é o nosso coeficiente linear, ou também chamado de termo independente. Qual é o papel desses dois coeficientes dentro da função? O coeficiente A ele é responsável pela inclinação da reta. Então, toda inclinação de reta ele é determinado pelo coeficiente A. Tanto a inclinação quanto o sinal. O coeficiente B ele nos diz onde essa reta irá encostar no eixo Y. Certo? Então, ele também tem um papel importante. Com essas duas informações de uma função, a gente consegue já definir qual vai ser o comportamento de uma reta. Beleza? Mas olha só, se eu pegar essa função, eu tenho algumas condições. Por exemplo, para que isso seja uma função de primeiro grau, uma função linear, uma função afim de primeiro grau, primeiro, o meu A deve ser diferente de zero. Isso é óbvio, por quê? Porque se o meu A for igual a zero, aqui eu tenho A vezes zero, ou zero vezes x, aliás, e zero vezes x dá zero. E a nossa função passa a ser uma função constante. Certo? Então, uma condição A diferente de zero. E o B, ele tem dois caminhos. Ele pode ser igual a zero, ou ele pode ser diferente de zero. Quando o nosso B é diferente de zero, a nossa função ela será não linear. E quando B for igual a zero, a nossa função será linear. Porém, se vocês pararem para pensar, toda função linear é também uma função afim, porque está condicionado ao coeficiente linear. E toda função não linear também é uma função afim. Porém, nem toda função afim será uma função linear, porque varia de acordo com o nosso B. Qualquer B que seja diferente de zero, a função não será linear, portanto. Beleza? Vamos para alguns exemplos básicos aqui. Olha só, a função f de x, que a gente também pode dizer que a função y é a mesma coisa, igual a 2x. Vamos identificar quais são os termos dessa função, quem são os componentes dessa função. A nossa variável é o próprio x, certo? E quem são os coeficientes? A e B. O coeficiente A é aquele coeficiente que multiplica a minha variável, ou seja, A é igual a 2, e o nosso termo B, nesse caso, é igual a zero, porque eu poderia muito bem escrever aqui, ó, y é igual a 2x mais zero, que não faria diferença, já que zero é o termo neutro, é o elemento neutro da adição, certo? Então, nesse caso, B é igual a zero, isso implica que essa função, f de x, ela é uma função linear, mas também é uma função afim. Agora, caso eu faça uma alteração aqui, sendo a função igual a 2x mais 1, nosso termo A continua sendo o mesmo, ou seja, nosso coeficiente angular continua sendo o mesmo, e nosso coeficiente linear dessa vez passa a ser 1. 1 é diferente de zero, portanto, essa função é uma função afim, porém não linear, porque B é diferente de zero. Beleza?
Tranquilo, tranquilo. Então, para diferenciar as duas funções, é algo muito tranquilo. Bom, agora, o que a gente pode pensar também em relação a essas funções? O gráfico da função. Vamos pensar o seguinte, vou construir aqui um gráfico. Vamos pegar a função f de x igual meio de x, por exemplo. Essa função é uma função não linear ou é uma função linear? Observe que b, se eu colocar mais zero, não faz diferença, portanto b é igual a zero e a função será, então, linear. Vamos construir uma tabela de alguns valores para essa função aqui. Valores de x e y. Lembrando que, como trata-se de uma função de primeiro grau, cujo o gráfico é uma reta, bastam 2 pontos para definir essa reta, beleza? Primeiro a gente vai verificar a origem. Então, quando x for zero, f de zero é igual a meio vezes zero, que é igual a zero. Ou seja, y também é zero. Quando meu x for 1, f de 1 é igual a meio vezes 1, que é igual a meio. Tranquilo? Então, o que é que vai acontecer? Nessa função, quando x for 0, meu y é 0. Quando x for 1, nosso y é meio. Ou seja, aqui. Temos 2 pontos, já é definida a nossa reta com 2 pontos. Observem que o gráfico da função linear corta a origem. E isso, pessoal, é uma característica sempre da função linear. Porque se vocês se lembram, eu disse que o elemento b, ou seja, o coeficiente b, define onde essa reta vai encostar, onde a reta do gráfico vai encostar na reta y, vai encostar no eixo y. E como o nosso b é zero, vai encostar no eixo y, exatamente y igual a zero, quando x for zero, portanto, na origem. Tranquilo? Então, toda função linear, o ponto 0, 0, ou seja, a origem, pertence a essa reta, a reta gráfico da função. Tranquilo? Agora, vamos imaginar que f de x seja igual a 2x mais 1. Essa função é uma função não linear, porque b é diferente de zero. Tranquilo? Então, construímos o gráfico dessa função da seguinte maneira. Vamos fazer aqui nosso gráfico. Vamos construir a nossa tabela aqui, atribuir os valores para essa função. Lembrando que basta encontrarmos 2 pontos, já é suficiente para definir a reta, tá? Para determinar essa reta. Vamos começar aqui, então, pela origem. Quando x for 0, a função é 2x mais 1, certo? Então, f de 0 vai ser igual a 2 vezes 0, mais 1 é igual a 1. E vamos colocar também 1. Você pode atribuir o valor que você achar mais conveniente. Porém, aconselho colocar valores menores para facilitar os cálculos. Então, f de 1 é igual a 2 vezes 1, mais 1. Isso resulta em 3. Então, beleza. Olha só quais são os pontos. Quando o x for 0, o y vale 1. Então, o ponto vai ficar de 0 até 1. Fica aqui. Quando o x for 1, o y vale 3. Mais ou menos por aqui. Observem, pessoal, o seguinte. Essa reta não corta a origem. O ponto x igual a 0, y igual a 0 não pertence ao gráfico dessa reta. Isso acontece porque essa função é uma função linear, é uma função afim não linear. Ou seja, o nosso b é diferente de 0. Tranquilo? É muito tranquilo. Basta ter um pouquinho de atenção para fazer as operações e depois expandir esses conhecimentos. Vamos por exercício aqui tranquilo. Olha só. Eu vou dar uma função para vocês aqui da seguinte forma. F de x é igual a 3x mais m menos 2. Bom, pessoal, se tiver uma pergunta da seguinte maneira, qual é a condição associada ao termo constante m para que a função seja uma função linear? Vamos lá. Se eu quero uma função linear, eu quero uma função cujo b seja igual a 0. Ou seja, quem é o b nessa função? Eu sei que o meu a nessa função é igual a 3, porque a sempre será o coeficiente que multiplica a minha variável.
E todo aquele termo independente, tendo em vista que m é constante, então tudo isso aqui é constante. Portanto, m mais 2 é o nosso b. Se b tem que ser igual a zero para que seja linear, então m menos 2 tem que ser igual a zero. Resolvendo isso aqui, teremos o seguinte, que m deve ser igual a 2 para que essa função seja uma função linear. Por analogia, eu sei que se m for diferente de 2, essa função será uma função afim não linear. Não que a função linear não seja afim. Toda função linear é função afim, mas nem toda função afim é função linear. A exemplo, se m for diferente de 2, essa função seria uma função afim não linear. Se m igual a 2, essa função seria uma função afim e linear. Beleza? Então, galera, a aula de hoje fica restrita a isso. Espero que eu tenha colaborado com vocês de alguma forma. Se gostarem, vocês podem curtir, se inscrever lá no canal Mundo Métrico e compartilhar para ajudar o canal. Você pode também dar suas sugestões no e-mail do vídeo para que esse canal possa ser aprimorado. Obrigado por assistir o Mundo Métrico Matemático.